Olá, eu sou o Christian Pablo e você está no Convocação Podcast. Hoje temos a honra de receber um grande convocado no nosso podcast, um grande amigo, Lucas. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Se apresente ao nosso público, por favor. Muito bem. Primeiramente, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando desse momento importante também. Agradecer a parceria de vocês aqui com Convocação, né? Eu sou o Lucas, sou da Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, sou o marido da Laurinda, sou o Lucas da Laurinda, cada vez mais conhecido em relação a isso, né? Principalmente, que é em relação a essa vocação que a gente vai falar hoje. Então, ser o marido da Laurinda é a primeira coisa. Hoje a gente não tem a graça de poder estar entrevistando ela também, né? Mas com certeza, futuramente aí, ela deve estar aí com a gente, pra gente falar um pouco mais da vocação de vocês como casal, né? Exatamente. Mas vamos lá, Lucas. Eu queria perguntar pra ti, cara, quem que é o Lucas dentro da igreja hoje? Quem que é o Lucas Tavares aí? Cara, eu vou te dizer que a caminhada de igreja, a gente já tá evangelizando a juventude aí, vamos dizer, mais ou menos uns 15 anos, né? Mas posso dizer que meus pais sempre foram católicos, pais católicos, cresci na igreja, tenho várias histórias assim de crescimento na igreja. Desde criança meus pais sempre levaram na missa e tal. E desde o começo assim, como criança, hoje a gente enfrenta uma dificuldade com as crianças. Pensa, cara, eu tenho 4 filhos. Tem a Maria que tem 1 mês e pouquinho, tem os outros que o Joaquim tem 6, o João Pedro tem 4 e o José Felipe tem 3. A gente vai na missa com eles, né? Chegando na missa sempre, uma bagunça, um vai pra lá, outro vai pra cá, outros gritam e aquela coisa toda. E comigo também, mesmo sendo um filho único, também não era diferente. Eu me lembro dos meus pais, eu indo na missa, e muitas vezes eu querendo escolher roupa e como que vai, como que faz. Começar com essa história já. O meu pai, por exemplo, meu pai e minha mãe, mesmo eu não querendo ir na missa, mesmo não tendo a vontade, porque a criança realmente, ela ainda não tem de forma lúdica aquela vontade de ir na missa e tal, e você vai aprendendo conforme tu vai realmente participando, né? Então isso é o grande detalhe, né? Você não desistir de levar os filhos, por exemplo, na igreja, mesmo que eles não querem muitas vezes. Eu lembro uma vez que eu tava querendo escolher a roupa para poder ir na missa. Não, pai, eu quero que essa roupa aqui, desse jeito aqui, tal. E não tinha nada a ver, porque era shorts e camiseta e outras coisas. E o meu pai poderia muito bem ele chegar e falar que, não, então tá bom, tu vai com essa roupa, ou então tu não vai na missa, tu fica hoje, aquela coisa. Não. Ele foi lá e falou, não, você vai com essa roupa aqui e desse jeito aqui. E eu, mesmo criança e tal, com toda aquela... falta de maturidade, eu tive que levar minha primeira grande surra pra ir na missa. Só que muitas vezes, cara, a gente fica nessa, tu ganhou uma surra pra ir na missa e tu tá agradecendo, cara. E essa é a primeira coisa já pra colocar aqui. Foi por aquele sofrimento que os meus pais não desistiram, entendeu? Eles poderiam desistir. Meu Deus, que menino chato, incomodando, querendo ir com a sua própria roupa e não sei... se não for isso eu não vou e não sei o quê. Não. E através daquela surra ali eu entendi que quem mandava era eles e que eu teria que fazer aquilo. E eu fui crescendo através disso e participando da comunidade, né? Aí junto com a participação da comunidade, as coisas foram acontecendo dentro da vida. E depois foi surgindo os grupos de jovens, as pessoas junto com a gente. E eu acredito que isso é uma coisa muito interessante, porque quando você vai crescendo no meio cristão, no meio católico, muitas vezes tu começa nesse meio cristão a ser mais por tradição, sabe? Os meus pais são católicos, os meus pais participam, então por tradição eu participo também. Mas muitas vezes a fé não é minha, mas tu participa ali, porque teus pais estão participando, estão te colocando junto naquele meio também. E aconteceu comigo. E com um grupo de jovens, a gente foi participando desse grupo de jovens, e eu me lembro muito bem que o grupo de jovens foi algo que... naquele momento, realmente eu não ia por causa de Deus, não ia por causa de Jesus, mas aquela amizade com o grupo de jovens fez com que eu continuasse ali. E por eu continuar ali, ia chegar uma hora que eu ia encontrar Jesus de verdade, sabe? Muitas vezes eu tava indo pela amizade, tava indo pela emoção, por muitas outras coisas, mas quando eu continuei ali, foi o momento que eu encontrei Jesus. Então, várias coisas na minha vida. Principal, meus pais sempre foram católicos, graças a Deus. E por causa dessa união na igreja, meu pai foi presidente da capela em várias coisas, me colocaram dentro dessa tradição também. E as amizades dentro da igreja também, os jovens e tal, fizeram com que eu permanecesse, para depois se encontrar com Deus, né? Porque eu acho que isso que o jovem é muito importante ele entender, que ele muitas vezes começa indo para a igreja, mas o principal objetivo teu
não é só as amizades, só as emoções, só as coisas que acontecem no grupo de jovens, mas você realmente se conectar e se encontrar com Deus. E aquele momento ali que teve, aquela caminhada que a gente teve, foi proporcionando para que lá no final eu pudesse me encontrar. Isso foi muito importante para mim, sabe? Ô Lucas, e a gente sabe que tu nasceu num berço católico, né? Sim. Nessa tradição de vir pra missa, né? Tu fez a tua... Sacramentos. Teus sacramentos, foi Sim. batizado, fez a primeira comunhão, fez a tua crisma, a confirmação, né? Mas num período entre a tua infância e a tua adolescência, teve algum período de tu meio que se afastar da igreja ou não olhar mais pra igreja como tu olhava no início? Enfim, teve algum período que tu se distanciou da igreja nesse Posso dizer caminho? que, na verdade, ir para a igreja muitas vezes no começo da infância e adolescência foi obrigação. Depois, quando começou a adolescência, então partiu para a juventude, através do grupo de jovens, foi mais por amizades, mais por emoção, mais muitas vezes por paquera naquelas vezes e tal, aquelas coisas todas de jovem, Que é normal, etc, né? Que muitas vezes acontece. Sim. E às vezes, eu sempre falo no grupo de jovens também, bom que você encontre uma pessoa que você vai casar dentro do grupo de jovens. Sim. Porque aqui você vai encontrar pessoas boas ou pessoas que estão se desenvolvendo para o bem, Cara, né? Que estão encontrando Jesus. eu acho que a melhor coisa que tem é tu encontrar alguém ali de dentro. Exatamente. E tá acontecendo muito isso, né? Sim. A gente vê bastante jovem casando. Cara, o Marlon casou agora, né? No último final de semana, acho que vocês estavam Sim, presentes, né? fomos São padrinhos, jovens inclusive. Isso, cara, que se conheceram ali dentro da igreja e tal, né? Tiveram essa caminhada de igreja. Sim. Cara, e estão casando e casaram, né? Exatamente. Então isso é muito... Eu acho que a igreja é muito importante pro jovem conhecer alguém, né? Com certeza. É Eu muito acho- importante mesmo. Mas respondendo a tua pergunta em relação ao afastamento, quando chegou ali 17, 18 anos, você fica numa caminhada, muitas vezes em relação a trabalho e outras coisas, e neste momento ali, com o trabalho, com outros envolvimentos, eu acabei me afastando no sentido de não realmente colocar como uma regra de amor pra mim, de você participar sempre da missa, todos os finais de semana e tal. Então aquilo ali não era mais importante, não era mais, uma vontade que eu tinha de importância que eu colocava de prioridade pra mim. Era algo que era deixado de lado, assim. Então, por quê? Porque a fé minha, por enquanto, ainda era somente tradição. Não era uma fé por convicção. E quando que tudo isso mudou, cara? Tudo isso mudou através do acampamento pra mim. O acampamento foi um movimento que me trouxe para a igreja, para mim poder entender. Aquela passagem de Paulo que fala que Paulo tirou as escamas dos olhos, aquilo foi para mim, cara. Eu tenho certeza que ali Jesus tirou as escamas dos meus olhos no momento do acampamento. A partir do meu acampamento, eu consegui entender melhor a Santa Missa, todos os passos, tudo que acontecia, que aquilo não era por acaso, que tudo que estava acontecendo ali era realmente sagrado e muito importante para nós católicos. E todas as vivências, as músicas, as coisas começaram assim a fazer muito sentido, sabe? Então Lucas, foi uma fé que começou a ser a minha convicção, não apenas mais uma tradição, né? E conta pra gente, cara, onde que foi esse encontro com o acampamento? Que ano que foi? Conta pra gente aí. Então, em 2016, uma coisa interessante também, que a gente pode até contar no episódio quando vira minha esposa. São 10 anos já, então. 2016 foi a minha esposa, ela foi a primeira, sim. foi a pioneira. Hoje a gente tem o Santuário Nossa Senhora Aparecida, lá em Tupavá Norte. A primeira campista do santuário foi ela. Ah, é? Hoje temos vários, né, campistas, Sim, né? sim. Mas a primeira campista do santuário lá foi ela, 2016. Mas falando sobre o nosso relacionamento, a gente também se conheceu na igreja, tudo, né? Como eu te falei ali, através das amizades e tal, começamos a namorar e etc. Em 2016, ela teve o encontro dela com Deus através do acampamento, né? Então ela foi pro acampamento, voltou de lá, muito fervorosa, entusiasmada, animada com tudo que aconteceu, né? Querendo ser mais participativa e colocando essa fé realmente como convicção. E ela veio e trouxe pra mim a ideia de eu fazer também, né? Eu não sei o que acontece com as pessoas. Vocês já estavam namorando nessa época? Já estávamos namorando, a gente namora desde 2010. Certo. Então era 2016, já estávamos 6 anos namorando, né? Eu não sei o que acontece com as pessoas que, tipo, o marido, a mulher faz acampamento, às vezes algumas pessoas emburradas, que a pessoa vem tão empolgada e tal, e tu meio que espelha, sabe? Sim, esse cara aconteceu comigo também. Comigo e com a minha esposa aconteceu. Mas outra hora eu vou contar. Então, foi o caso dela, entendeu? Então ela Sim. chegou empolgada, entusiasmada e tal. Vamos fazer ela fez o 5º acampamento de Rio dos Cedros. Então o acampamento foi em Rio dos Cedros, né? Lá em 2016. Daí era pra mim fazer o 6º acampamento. No antigo sítio, eu acho ainda. No antigo né? sítio ainda. O meu, inclusive, foi o 7º, foi no antigo sítio.
E daí ela propôs pra mim fazer o 6º acampamento de Rio dos Cedros ali, que era pra ser no meio do ano. Cara, qualquer desculpa que teve, o aniversário de alguma pessoa e tal, não fui nesse acampamento. Só que daí, cara, a partir desse 6º acampamento, ela começou a servir. Serviu no FAC, serviu em outros acampamentos e tal. E eu me lembro até hoje, olha só. Ela numa preparação pro FAC, e ela me ligou. Eu liguei pra ela da igreja e falei: meu Deus, você de novo missa? Pra que tanto essa preparação? Você ir na missa todo dia? O católico não precisa ir todo dia. Sim. O católico tem que ir uma vez por semana só, não precisa ir na missa todo dia. Que você tá fazendo preparação pra isso? Isso aí é loucura, isso é fanatismo, cara. E daí foi ela falando, daí ela começou a chorar já e tal, aquela coisa aí, nós namorando e eu ligando pra ela e cobrando isso, né? Porque a gente não consegue mais se ver e tal, por causa disso, por causa daquilo. E assim, uma hora você vai ter que escolher. Tu falou pra ela? Sério, cara? E aí? Cara, tu não tem noção. Hoje tu vê, né, cara? Fica pensando, meu Deus do céu, cara, o que aconteceu? Eu falei, uma hora tu vai ter que escolher, cara. Sim. Ou eu, ou esse negócio de igreja. Tu acredita, cara? Isso é assim, ó, a gente fica muitas vezes tomado pelo inimigo, né, cara? Pra falar um negócio desse, né? E assim... Cara, a gente fica até assim, abismado, né, de ouvir isso, de tipo, e quem te conhece aí de acampamento, né, do Jufra, o Lucas, ele é muito conhecido aqui na nossa região pelos movimentos, né, e ver tu servindo, né, com carinho, cara, com amor que tu serve, ouvir tu falando isso, cara, a gente fica assim, nossa, cara, né, que... Não, loucura, cara, porque, cara, meu, nem sempre foi assim, né, tu vê como Jesus, ele pode mudar a história de uma pessoa, né, tocando, ele muda. Ele quebra o coração de fato, né, cara? Quebra o coração. Sem sombra de dúvidas. Eu digo que nesse acampamento, assim, ó, ele me destruiu completamente por dentro com tudo que aconteceu e foi me reconstruindo, assim, uma pessoa nova. Isso foi muito legal. E daí, eu falando com ela, um dia, uma hora você vai ter que escolher. Aí o que ela fez? Desligou o telefone. Desligou o telefone na hora, na cara, assim, né? Depois a gente conversou, caiu, não sei o que, nunca mais voltamos a falar no assunto e ela escolheu. E estamos aqui hoje, né? E daí ela conseguiu me convencer. E daí eu fui pro 7º acampamento 1 ano depois. Cara, foi assim incrível, como eu te falei, né? Eu imagino. Então ali foi o meu encontro com Jesus. Nós éramos namorados. Aí nesse 7º acampamento eu pedi ela em noivado, daí pedi em casamento. Quando teve o encerramento do acampamento, aí eu já tinha combinado com o padre, né? Uma coisa bem legal. Já tinha combinado com o padre e falei, eu quero pedir minha esposa em casamento agora, no final aqui, no encerramento, né? A missa de encerramento sempre tem mais de 1000 pessoas. Durante a missa? Durante a missa de encerramento, aí cara. Terminou a comunhão, tu não sabia, né? Não sabia disso, cara. Eu acho que a galera não deve saber. Tipo assim, como a Laurinda foi a primeira a fazer do santuário, e depois a gente foi ali um dos primeiros a fazer ali do santuário, muita gente não presenciou esse momento, porque depois a gente chamou a galera bastante, e daí agora estamos servindo todos juntos, mas na época ninguém participava, né? Poucas pessoas participavam, né? Mas aí, enfim, aí o padre chegou depois da comunhão, a gente tinha combinado tudo, tal, aliança, buquê de flor e etc. Tinha pedido pro meu pai trazer e tal. Tinha umas alianças, na verdade, já tava tudo esquematizado. Nem era aliança de verdade, umas alianças de lata só pra poder fingir que era e simbolizar ali, né, o momento, né? Nem cabia no meu dedo direito aquilo ali, cara. E daí assim, o padre chamou depois da comunhão, então... Agora eu queria chamar o Lucas aqui para poder dar um recado especial. Beleza, não disse o que era, né? Fui lá, subi lá em cima, então, do presbitério, e cheguei e falei, eu vou fazer uma dinâmica aqui, e dessa dinâmica eu preciso de uma pessoa para poder me ajudar aqui. Então eu vou escolher a pessoa que tem o sorriso mais bonito. Aí todo mundo sorri. Daí todo mundo começou a sorrir. Eu fui escolhendo nos bancos. Quando cheguei lá no lugar onde é que ela tava, aí... Como é que ela tava? Assim, ó. Imagina, né? Sem sorrir nada. Imagina. Uma coisa interessante, olha só uma coisa interessante, que antes da gente entrar na missa, a gente se encontrou lá, eu era campista, ela era serva, e veio uns buzuzu dizendo que, o Lucas vai te pedir em casamento, Antes de entrar na missa, chegou e falou pra mim assim, se tu me pedir em casamento aqui na frente de todo mundo, eu vou dizer não, hein? Ela falou pra ti? Falou antes da missa. Eu pensei que... Claro que ela não ia falar, né? Diz não, mas, então. Pensei. Na verdade, ela não queria passar o momento ali, né? Diz não, então, quero ver, né? Vou arriscar. E foi. Aí, beleza. Aí nunca fui lá, ela ia dizer não. Encontrei ela no meio lá e tal, chamei pra frente e tal, e daí pedi em casamento, aí entreguei a aliança, daí o padre ainda falou assim, não escutei, daí ela falou, sim. Cara, daí, que legal. Ali começou essa história de eu servi no primeiro acampamento de Itapema agora,
Serviço de Itapema? Sim, Legal, cara. A gente serviu lá e também teve um acontecimento. Pedido de casamento Teve também? um pedido também. E eu lembrei, na hora que tu falou, lembrei. O Keberson, com certeza tu conhece, foi no mesmo dia pediu também. Ah, é? Aham, eu pedi a Laurina em casamento, depois... No mesmo acampamento? No mesmo acampamento, no mesmo momento, só depois de mim. Tu e o Keb fizeram acampamento junto? O Keb fez o 6º acampamento e eu fiz o 7º. Ele fez... Só entendi, que ele tava servindo Ele tava daí no 7º. tava servindo. Que legal, cara. Cara, uma história interessante sobre o do Keb. Sim, Que é bem legal. O Então, Keb eu quero trazer ele aqui, né? Ó, Keb, a gente precisa gravar esse episódio aí, cara. Vamos ver uma data, uma agenda, né? A gente já conversou. Sim. Tu tem bastante coisa aí pra colaborar com a gente. O Keb é um baita amigo nosso. O Keb joga futebol de vez em quando com a gente e tudo. E a gente se conheceu ali, no meu acampamento. E eu lembro que ele tava falando sobre o testemunho dele das drogas e tal. Sim. No meu acampamento ele deu testemunho, eu me lembro até hoje, cara. Ele deu testemunho e falou assim: faz 6 meses que eu estou limpo. Aí eu pensei comigo, aquela arrogância e orgulho todo. 6 meses. 6 meses, isso aí é... Qualquer um tem 6 meses. 6 meses passa rapidinho, daqui a pouco cai de novo, né? Pensando, olha quanto tempo. Sim. Já que está. Desde 2017. 16 ele, né? Desde 2016. Engraçado que dentro do acampamento, ô Lucas, eu fiz o meu no ano passado, né? O de Jaraguá do Sul. E a gente passa a conhecer pessoas assim fantásticas, cara. Né? O Keb, né? Testemunhos incríveis. Você né? é uma pessoa, né? Uma dessas pessoas. Cara, várias pessoas. Se eu for falar aqui, eu vou esquecer e vou ser injusto. Mas a gente ouve testemunhos assim que deixa a gente, cara, muito impactado. Inclusive, eu vou falar um pouquinho do meu acampamento, né? No meu acampamento, e eu agradecia tanto, cara, as coisas que eu ouvia lá. Por não ter passado situações, eu agradecia tanto Deus, cara, que eu via a gente num sofrimento tão grande, cara, Sim. e que eu agradecia demais. Exatamente. Eu falava, nossa, Deus, obrigado, Jesus, né, por tá vivendo isso aqui, tá vendo que as outras pessoas têm problemas muito maiores do que os meus, né, e a gente passa a enxergar a vida de outra forma, Sim. né? E assim, cara, um testemunho assim, pequeno como o meu, mas que teve uma conversão, mas tem testemunhos assim muito maiores e tu servindo na igreja, tu vê a pessoa chegando de uma maneira, isso é mágico, cara. Ela chega lá de uma maneira, às vezes emburrada, cara fechada e tal. Daqui a pouco, quando você vê na missa de encerramento, vê a continuidade dela, o que é o mais importante, de uma maneira diferente. Sim, isso é assim, sim. a gente consegue ver o toque de Deus, né? Toque Cara, de Deus na como a pessoa volta outra, né, cara? Não, Exatamente. É incrível. Isso não só no acampamento, né? Porque os movimentos da igreja são muito ricos. No meu caso, e no caso de algumas pessoas, principalmente amigos aí que a gente conhece, foi o caso do acampamento. Sim. Mas tem muitos outros casos, né? Sim, Tem sim. retiros, tem momentos de adoração, momentos de encontro, própria Santa Missa. A nossa que é o igreja é auge muito da rica, nossa né? igreja. Né, Lucas? Exatamente. A gente tem muita coisa pra fazer dentro da igreja, muito lugar pra servir, né? Muitos movimentos aí. E, cara, a gente sabe que o acampamento foi muito importante na tua vida, né? Sim. Mas o que representa na vida do Lucas? Eu sei que tu tens uma afinidade muito grande, mas eu queria que tu, né, me contasse, cara, o que é o acampamento na minha vida, né? Como que tu define? Sim, depois do acampamento a gente vai, acho que a principal coisa que a gente tem que ter é um amadurecimento na fé, né? Porque o acampamento ele te traz esse abrir de olhos, mas tem que ter esse amadurecimento na fé. Então eu digo que nada vale às vezes a gente ir lá por emoção, sair emocionado e não colocar a emoção, realmente colocar em prática essa tua fé, né? Isso é muito importante. E não mudar, né? Não mudar, não ter uma conversão. Isso não adianta nada daí, né? Você tem que ter uma conversão. Então não é só emoção, né? A fé não é emoção. A fé realmente é você acreditar e você fazer com as suas atitudes, né? Isso é a fé, né? É fé e obras, né? Não ficar apenas na emoção. Mas falando do acampamento, pra mim, como eu falei antes já, foi assim um momento de conversão pra mim, um momento de abrir de olhos. E é um instrumento de Deus que tem hoje na Igreja Católica, que é um instrumento de transformação. Eu vejo, por exemplo, cara, quando a gente pensa, às vezes, alguma pessoa que às vezes tá nas drogas, às vezes tá com a vida deturpada de muitas coisas, logo já vem, essa pessoa precisaria fazer o acampamento, essa pessoa precisa estar... não é? Não tem como não pensar, Não tem como não pensar, cara. Então, tipo assim, a gente vê que esse instrumento... Por quê? Porque esse instrumento funcionou pra mim, né? Foi um instrumento de Jesus pra colocar você dentro do caminho. Então, funcionou pra mim. Tu pensa,
gostaria que fosse para outras pessoas também, né? Eu lembro que quando a gente fez acampamento, a minha esposa fez o 5º, minha sogra já tinha feito o 4º. Aí então, depois eu fiz o 7º, minha mãe fez o 8º, meu pai fez o 9º. No 10º acampamento nós levamos 54 pessoas inscritas. 54 pessoas? 54 pessoas, entre cara. amigos, Ficaram meio parentes. doidos assim, né? Meu avô de 80 anos fez. Que legal, meus tios, maioria deles fizeram, só tem um tio pai de pai que não fez ainda. E, enfim, vários outros parentes, amigos e tal. Eu lembro que meu pai e minha mãe até tiveram que ser colocado em outras funções lá por causa, já sabe, né? Sim. Então, porque era muita gente parente, entendeu? Então que legal, cara. Foi muito legal. É bonito ver quando a família toda tá entretida assim, né, cara? E tá vivendo aquilo ali, e depois sai do acampamento e começa a servir, começa a ir mais pra igreja. Cara, eu acho lindo muito demais, lindo cara. isso aí, cara. Muito bom, muito bom. Ô, Lucas, além do acampamento também, tu é muito presente lá no Namoral, né? Sim. E conta mais pra gente, cara. Eu acho que tem mais gente que, né, gostaria de saber como é que funciona, como é que não funciona. Explica pra galera. Então, a Júlia, que é uma das hosts, né, que fala, né? Aqui do podcast, ela também esteve junto com a gente no início da Jufra, né? Então, o Namoral é um retiro que surgiu da Jufra. A Jufra é um grupo de jovens criado ali pelo Frei Nelson e as outras pessoas que vieram junto. Então, através do grupo de jovens que veio o Namoral, né? O Namoral inspirado ali nos retiros e tal, acampamentos e tal, para poder fazer esse modelo de conversão também para os jovens da nossa paróquia, né? Então, como surgiu a Jufra, por exemplo, o Frei Nelson foi lá, chamou um grupo de pessoas. Eu já era coordenador ali do Comando Jovem, e junto com a Laurinda, então já tinha um trabalho com a juventude já, porque já tinha feito o acampamento, e daí a partir do acampamento a gente começou a levar o pessoal pro FAC ali do Comando Jovem, foi tudo se ligando assim, né? E daí então o Frei chamou a gente e mais algumas pessoas, dentre elas estava a Júlia também, para iniciarem um projeto de um grupo de jovens paroquial. Aí, através desse grupo de jovens paroquial que é a Jufra, a gente começou primeiro fazendo as missas apenas, né? Sendo a leitura e os cantos das missas uma vez no mês, no primeiro domingo do mês, durante um ano. E daí no final do ano, então, a gente começou o primeiro encontro. Se não me engano, aquele encontro deve ter dado, acho que umas 30 pessoas, 35 pessoas mais ou menos. E a gente começou com os encontros, então. Se não me engano, foi 2017 já, no final de 2017, se não me engano, que foi isso. E aí foi indo. Aí, em 2019, então, a Júlia, juntamente com a Laurinda, foram as coordenadoras do Namoral. Tiveram a ideia ali do Namoral. Aí, junto com o Luiz, que era o pregador da época, começaram a formalizar e formar todos os momentos e tal. Nós fomos buscar o Namoral também lá no Fala Sério, que é lá em São João Batista. Aí fui eu e ela buscar lá, ver todos os momentos também. Aí a gente foi agrupando, incorporando tudo, colocando as dinâmicas, todos os momentos e formamos o Namoral ali em 2019. Aí teve a primeira edição do Namoral de 2019, depois foi indo, hoje nós estamos na 8ª edição já, né? 9ª edição, vamos pra 10ª já. E são quantos retiros por ano lá, Lucas? Agora estão sendo 2 retiros por ano que a gente conseguiu, graças a Deus, alcançar o pessoal da Crisma. Mas antes geralmente era 1 retiro por ano, né? Que a gente fazia. Então a gente viu que o Namoral foi esse grande instrumento também para os jovens, né? Você vê que graças a Deus hoje a Jufra, ela tem uma grande quantidade de pessoas engajadas na igreja, assim, também muito por conta da alimentação do Namoral, sabe? Então a gente diz, Namoral é Jufra, e a Jufra então que vai espalhando isso através da juventude. É bem legal. E deixa eu te perguntar, sei que tu é um cara que gosta da história da igreja, um cara que gosta de viajar. Tu é um cara muito inteligente, a gente sabe, né? A gente te acompanha nas redes sociais. E eu queria que tu contasse, cara, tuas experiências que tu já teve. Eu sei que tu conhece o Vaticano, que tu conhece Roma, né? Cara, conta pra gente aí essas experiências que tu já teve. Muito bem. Então, quando a gente tem um encontro pessoal com Deus, nós queremos com certeza ir se aprofundando, né? Amadurecendo na fé, né? Então, tu vai caindo... Conforme vai passando o tempo, tu vai caindo para as coisas mais tradicionais da igreja, porque tu vai vendo a história da igreja, vai vendo as coisas que aconteceram, a patrística, vai lendo a Bíblia dentro das lentes da igreja, que foi ela que realmente escreveu. Então isso é lindo, né? Então conforme for passando, a gente vai estudando, tu vai percebendo, nossa, que lindo que eu estou católico, que lindo que eu estou na igreja católica. Isso é maravilhoso, né? Então, conforme for passando isso, você vai tendo essa sede, essa vontade, né? E em relação às redes sociais, esse foi um encontro que me tocou justamente lá na canonização de Carla Kurtz. Você estava na canonização? Estava na canonização. Que legal, cara.
Eu e a Laurinda, a gente já tinha ido fazer uma viagem já com as crianças, já uma viagem religiosa também, né? Junto com o Caminhando com Maria, nós fomos fazer uma viagem religiosa. O que é o Caminhando com Maria? Caminhando com Maria é uma agência de viagem católica. Ah, que legal, Caminhando cara. com Maria. Daí nós fomos fazer uma viagem religiosa, tá? Aí pagamos aí durante uns 3 anos e conseguimos ir. Foi 2023. E pra onde que vocês foram? Nós fomos pra JMJ em 2023, que legal, lá em Portugal. Cara, que legal. Aí fui eu, a Laurinda e os nossos 3 meninos. Que bacana, cara. Então o José tinha 6 meses e os outros meninos um pouco mais velhos. E a gente foi pra JMJ. Então a gente fez vários lugares assim, né? Passamos ali por Paris, onde tinha a da Medalha Milagrosa. Sim. Então, a aparição ali de Nossa Senhora das Graças, depois Nossa Senhora de Lourdes, depois então fomos para Nossa Senhora de Fátima e depois participamos dos 7 dias lá da JMJ. Sim, junto com as crianças, cara, assim. Que legal. Eu lembro até um momento que eu levantei o José, assim, e o Papa passou na época, o Papa Francisco e abençoou, deu a benção, assim. Ah, que legal. Foi lindo, cara. Meu, pensa que emocionante, né? Foi muito legal. Mas em relação a essa viagem, então, assim... Foi um momento único porque também conseguimos levar as crianças e tal, elas também aproveitar todo esse momento, né? Mas então, em 2025, a gente queria muito ir para a canonização do Carla Acutis. Mas lembra que ela foi marcada no dia 27 de abril, se eu não me engano. Certo. E daí, pelo falecimento do Papa, ela foi remarcada. Sim. E a gente não poderia ter ido no dia 27 de abril, porque no dia 26 a gente tinha um casamento. E também era o aniversário da Laurinda, mas tínhamos um casamento onde nós éramos padrinhos no dia 26. Então não dava tempo para chegar lá pra canonização. Pensou, se mudasse essa data e tal. Meu Deus acredita? do céu, cara. Que coisa, né? E daí aconteceu. Infelizmente, o Papa Francisco faleceu, mas por conta disso não teve como a canonização ser... naquele momento, naquele dia, né? Então foi remarcada a canonização. Vocês chegaram a conhecer Assis, lá onde tá o corpo dele? Conhecemos. Chegou a visitar lá. O corpo, tudo. E aí, cara, e daí nós fomos, então, foi dia 7 de setembro, né? Nós fomos pra canonização. Então fomos lá, conhecemos Assis. Cara, a gente fez num dia, assim, muita coisa em Assis. Caminhamos um monte, assim, conhecemos os lugares de São Francisco. Até uma curiosidade, cara, tem hoje onde é a Basílica de São Francisco, onde é construída lá antes era um local de indigentes, um lixão, onde eles, muitas vezes, as pessoas executadas jogavam lá e tal. E era um local, assim, cara, tipo, chamado a Colina do Inferno, era chamada. Esse local? Esse local. E São Francisco, quando ele estava junto com os irmãos lá, ele passando por aquele lugar, falou uma vez para algum irmão, tem relatos ali, né, da ordem, falando que, até gostaria de ser enterrado neste lugar junto com os indigentes, porque São Francisco, muita humildade dele, né? E a vontade dele foi feita, ele foi enterrado ali, e ali naquele lugar foi construída uma basílica, que é a Basílica de São Francisco de Assis. E aquele local, o Papa João XXIII foi lá e declarou aquele local não mais como a colina do inferno, mas como a colina do paraíso. Então aquele local que era jogado indigentes, pessoas que... Enfim, lá foi transformado de um local de muita peregrinação e muitos milagres, assim. Então, cara, maravilhoso. O tamanho da santidade, né, de São Francisco. Imenso. Tanto que o Carlo fazia questão de ser enterrado lá, né? E Carla Acutis, ele foi o seu túmulo foi colocado lá, bem no local onde São Francisco, lá naquela praça, naquele lugar, então ele tirou toda a roupa, né? Sim. Exatamente naquele local. Se despiu, né? Ele se despiu totalmente, né? Então tem aquela basílica que foi na frente ali da praça ali, então foi São Francisco tirou toda a roupa. A gente até gravou um vídeo lá sobre isso, colocando tudo bem, o local onde foi. E naquele local foi que Carla Acutis resolveu e queria ser colocado ali, né? Então a gente viu lá o corpo de Carla Acutis e tudo, né? Que legal. Sentiu alguma coisa diferente? Cara, assim? escrevemos uma carta assim, ó, gigante, assim. Ficamos bastante tempo que ali. Que legal, conseguindo contemplar. Cara, se Deus quiser, eu vou ter essa oportunidade ainda de visitar o corpo. Falar, cara, eu acho a história da igreja assim linda. Tivemos uma oportunidade grande de contemplar. A gente fez uma carta mencionando as pessoas, assim, tivemos tempo, assim, para poder olhar, ver e tal, contemplar, fazer as nossas orações. Foi muito bom, assim. Que legal, cara. Eu acho que todo católico deveria ter essa oportunidade, né? Com certeza. De visitar. E é um santo de devoção nosso, né? Eu, quando rezo o texto todos os dias, também sempre invoco como um santo de devoção também, Carla Acutis. E falando sobre as redes sociais, sobre essa questão que tu perguntou, né?
Então, Carlo Acutis foi uma pessoa que evangelizou através da internet. Foi um dos pioneiros. Através do blog dele ali, que ele evangelizou através da internet, né? E, cara, vou te dizer, eu pensava assim, quando eu vi uma pessoa evangelizando pela internet ou fazendo alguma coisa, eu pensava, ai, cara, meu Deus, que vergonha fazer esse tipo de coisa. Meu, se expondo dessa maneira. O que essa pessoa tá fazendo isso aí e tal? E daí as coisas foram acontecendo. E quando foi canonizado o Carlo Acutis, lá no dia 7 de setembro, eu pensei, cara... Foi ali que Foi iniciou o Lucas blogueiro? Então, Foi ali, exatamente. Cara, então é Foi ali. recente, tá fazendo um ano, cara. Com certeza, nem fez, né? Setembro, né? Oi, continua, Lucas, por favor, continua esse trabalho. Vamos lá, e daí tipo ali eu pensei, a igreja tá tem dando... muita coisa que eu acabo descobrindo porque eu acompanho teus vídeos. De verdade, bom, cara. Tem muita coisa. Eu tento trazer assim curiosidades e coisas que muitas vezes os católicos não sabem, sim, né? Sim. E também maneiras de defesa da nossa igreja e tal. Ô, Lucas, tem alguma coisa assim que tu não contou lá no teu Instagram ainda que tu gostaria de contar, de deixar de compartilhar aqui? Isso eu não contei. Que nós estávamos lá e daí estava na canonização de Carlo Acutis. Foi muito lindo, assim, porque o Papa daí teve a oportunidade de chamar a mãe dele, né? Sabia que a mãe de Carlo Acutis, só existem 2 mães que viram os filhos serem canonizados, a mãe de Santa Maria Goretti e a mãe de Carlo Acutis. Só 2 na história que puderam ter a oportunidade de ver o filho ser canonizado, sabe? Então foi lindo. E quando caiu a ficha pra mim, quando teve essa canonização, pensando, cara, a igreja tá dando uma chancela aqui. Ela tá dizendo, evangelize pela internet. Por que tu tem vergonha? Por que tu não... medo de se expor e tal. Muitas vezes a gente fala nas pregações, nas palestras, nas coisas, e por que não colocar isso também nas redes sociais para alcançar mais pessoas, né? Chegar a mais pessoas também através das redes sociais. E aquilo caiu uma ficha para mim. Então eu pensei, cara, eu vou começar a fazer. Do meu jeito aqui, do jeito que eu faço e tal, do jeito que eu gosto, eu quero fazer um conteúdo porque eu goste também. Que eu goste de visualizar, que eu goste de interagir. Então eu comecei a fazer conteúdo a partir dali. Já ali eu já comecei a criar ali os conteúdos da viagem, né? Uhum. Das coisas que aconteceram, né? Que foi muito legal, falando sobre a primeira igreja católica do mundo, que é a igreja de São João do Latrão, que foi um vídeo que foi bem forte também, falando sobre o local ali do Vaticano, que São Pedro está ali, e está exatamente no mesmo local ali, está o altar onde o Papa celebra a missa, exatamente embaixo está ali o túmulo de São Pedro. Chegou a conhecer a Basílica de São Januário? Januário não. Não? De São Januário não. Não fica nas proximidades? Não faço ideia, não cheguei a ver isso. Eu já pesquisei, eu sei que fica por ali. Eu tenho muita curiosidade de conhecer. Legal. Inclusive acontece de tempos em tempos, acontece um milagre. Liquefação, né? Isso, exatamente. Então assim, ali foi que a gente foi tomando a decisão, né? De começar a evangelizar pela internet. Eu tenho outro trabalho, sou representante comercial, sou empresário também. Mas não é um trabalho para mim, né? É uma evangelização, né? Então, nos tempos vagos ali, a gente sempre vai pensando em alguma coisa e colocando em prática. Né, tu disse que foi cara, é como se fosse um tapa na tua cara, dizendo, né, que, exatamente, cara, eu tenho que usar a internet para evangelizar. E Carlo Acutis, cara, é a prova viva disso, prova viva. É a prova viva disso. Cara, olha inclusive, o que ele fez, eu digo pra galera que tá assistindo, cara, você que é comunicador, você que faz pregação e tal, atua nos retiros, acampamentos, cara, use a internet. Porque muitas vezes uma pessoa que eu não vou alcançar, você vai alcançar. Exatamente. E ali, naquele momento... E a gente tem muito pregador bom, né? Muito, precisa aparecer, cara. Exatamente. Por que não botar a tua cara lá na internet, lá no teu Instagram, lá nas tuas redes sociais, né? Sim. Por que não fazer isso, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem. Então, como tu falou, foi um tapa na cara naquele momento de que Carlo Acutis fez. Por que a gente não pode fazer? A igreja, na verdade, tá dizendo para que você faça, né? Fazendo isso, né? Claro, com toda a responsabilidade, mas através do momento que ela canoniza Carlo Acutis, ela também está passando essa mensagem, né? Sim. Lucas, e, cara, o papel do jovem na igreja hoje, cara? O que tu acha... O que seria, né? Qual seria o maior papel que seria fundamental hoje para o jovem dentro da igreja, para ele conseguir, para ele buscar a santidade dele, cara? Hoje eu acredito que a gente está vivendo tempos, né, difíceis, vamos dizer assim, porque hoje a gente tem muita atrativo para tirar a gente do foco da igreja. Exato. E qual que é teu conselho, cara, para o jovem ele conseguir, né, manter esse foco da igreja, essa perseverança na igreja? Exatamente. Cara, eu diria assim, ó,
eu sempre falo, no final dos retiros, existem duas coisas que nós, como católicos, é muito importante que a gente esteja alinhado, essas duas coisas. Confissão e comunhão. Confissão e comunhão. Quando você está buscando a comunhão, você está em estado de graça. Então você está livre do pecado, rejeitando todos os pecados veniais e livre do pecado mortal. Então você está em comunhão com Deus. Hoje mesmo eu estava gravando um vídeo e pensando realmente nisso. E lá em João 6, inclusive, Jesus diz, né? Quem come a carne e bebe meu sangue, então ele terá a vida eterna. Então a comunhão é a primeira parte. E daí então, quando a gente se afasta, a confissão. Confissão e comunhão. Cara, se você estiver alinhado com essas duas coisas aí, a gente tá dentro do que Jesus pede. Isso é uma coisa tão simples e parece tão... cara, confissão e comunhão, mas dentro de tudo isso tem toda a nossa moral cristã, dentro de tudo isso tem tudo os caminhos que a gente deve fazer. Hoje no mundo que a gente tá tão deturpado muitas vezes, cara, eu já cheguei a falar para pessoas às vezes, olha, fulano de tal teve um namoro santo, e a esposa casou virgem, eles casaram virgem. Para com Ninguém isso. acredita. Não, tu tá fora pra quê? Isso é um fato. Como que a gente não vai experimentar antes? E se não der certo? E se a gente experimentar e não gostar e tudo isso e tal? Ou seja, cara, é o básico. Realmente fugir do pecado e fazer o que é certo pra igreja pra se alinhar com a comunhão. E se o jovem chegar e fazer isso, ele já vai, botar fogo no mundo, se ele fazer isso aí. Já vai botar fogo, já vai ser um grande exemplo de santidade. Então, que possa se alinhar para sempre estar em unidade com a confissão e a comunhão. Isso que é muito importante, porque assim, cara, no mundo de hoje, cara, tantos pecados, tantas coisas, o simples, o básico e o importante, muitas vezes esquece, né? Querem fazer fatos grandiosos e coisas, mas, cara, vão fazer ali dentro das suas atitudes o que realmente é certo, o que realmente a igreja manda, que vai estar alinhado com tudo isso. Santa Teresa de Calcutá, inclusive, fala, se você quiser fazer algo grandioso, vai para casa e ame a sua família. É lindo, né? Lindo. Eu li o livro dela, inclusive. Tô lendo agora o livro Eu tô lendo Confissões, de novo. Que, cara, é um livro excelente, assim... A gente precisa de se converter todo dia, né? Sim. E, cara, a conversão de Santo Agostinho é maravilhosa, né? E o jovem é isso, cara. Além de ele também transmitir tudo isso, né? Viver isso principalmente, né? Viver isso dentro da tua família e tal. Tentar buscar cada vez mais informações sobre a igreja para que você possa estar alinhado com isso. Que você se alinhando, você vai buscando essa vida de santidade e vai trilhando o teu caminho para o céu com a graça de Deus, né? Mas, ô Lucas, eu tô percebendo, cara, que a gente tá vivendo um avivamento dentro da igreja. Graças a Deus. Eu não sei se tu tem essa percepção, mas as pessoas estão se voltando pra igreja, cara. Eu vou te dar um exemplo da minha paróquia, né? A paróquia Cristo Rei, lá da Velha. Claro que a gente conta lá com o trabalho do Padre Carlos, que é um excelente sacerdote. E a nossa igreja tá cada vez mais cheia, cara, já não tem mais espaço pra nada, pra sentar naquela igreja, numa missa, sabe? Ali a gente até comentou já alguma vez pro Frei, vai ter que aumentar agora a parte da frente aqui, já aumentou a parte do salão de cobertura, tem que aumentar a parte da frente, cara, pra ir mais pra trás, né, cara? Tu vê a igreja... Tá faltando. Eu olho assim, às vezes eu tô lá na missa, eu olho pra trás, assim, o coro, cara, não tem... Cara, que legal, cara, a galera tá voltando, sabe? E com fervor mesmo, isso, né? Exatamente. E a gente percebe, assim, eu vejo, até posso colocar alguma coisa aqui que não sei se muitas vezes as pessoas interpretam dessa maneira, mas vejo que na época dos meus pais ali, que eles estavam dentro da comunidade, uma grande preocupação deles era muitas vezes com estrutura. Eu tenho que reformar aqui, reformar ali, fazer um pilar aqui, outro ali, pintar aqui, pintar lá. Então, a galera que estava ali na igreja junto e tal, era a galera que estava pensando na estrutura, pensando na... E hoje as coisas foram mudando, assim, estão pensando muito mais no lado espiritual, como faz trazer as pessoas, como cada vez mais se alinhar com o lado tradicional da igreja. Isso é muito legal, é realmente um grande avivamento, né? A gente percebe por estatísticas, né? Sim, como a igreja está crescendo muito na África, como a igreja está crescendo muito na Ásia, como a igreja também católica está crescendo no Brasil, nos Estados Unidos, né? Sim. Muitas estatísticas, assim, de crescimento da igreja. Isso é muito legal. Ô, Lucas, e uma coisa que está muito em alta também agora são os acampamentos, né? Principalmente com as redes sociais. Sim. Inclusive, esse final de semana eu tava olhando, eu vi alguns Reels e eu percebi que,
cara, famosos estão fazendo. Sim, assim, a Maiara, né? Exatamente, Eu vi, cantora, cara, né? achei muito legal, cara, porque isso ajuda a divulgar. Zé Neto e Cristiano fizeram, Cara, os o dois Zé fizeram. Neto e o Cristiano, eu seguia ele. Quando ele saiu do acampamento, eu não olhava mais os stories dele, porque, cara, era direto, assim, cara, direto. Que legal, E cara. foi ali também que eu comecei. Eu não conhecia acampamento, né? Sim. E foi ali que eu vi, pô, esse cara fez um retiro Olha aí. só. Eu já era acostumado, né, a fazer Sim. retiro na igreja. Não tinha ideia, né, de como era o acampamento, mas ele me instigou, cara. Ele me instigou, tanto que falei, cara, eu sou obrigado a conhecer isso aí. Sim. De algum jeito eu sou obrigado a conhecer. E eu acho que é importante, cara, influenciadores, né, vindo pro Exatamente. movimento, eu acho que isso engrandece, né? Sim. Porque, querendo ou não, planta uma semente, né? Com Cara, certeza. olha lá o que o Zé Neto e o Cristiano estão fazendo na igreja, né? O que a Maiara tá fazendo. Eu acho isso Eu acho que bastante um fenômeno interessante, muito né? forte também, né, que deu um grande avivamento na nossa igreja foi a questão do Rosário do Frei Gilson também. Muito, né? Nossa, Muito, muito muito, forte. Hoje, pra ter uma ideia, cara, o Frei Gilson é o maior stream do Brasil É em o relação maior. a horas assistidas Sim, ali de sim, ao live e vivo, tal, né? né? Ao vivo. Nossa, isso é E, sensacional, cara, olha só, No horário dele. botando os outros pra rezar de madrugada. Sim, de madrugada, Né? horário totalmente, tipo, meu Deus, de madrugada. Quem vai ter Exatamente. audiência de madrugada? Cara, quem que vai acordar essa hora pra ligar a televisão, né, pra ver alguém no YouTube, cara? Exatamente. Não tem, é Deus, né, cara? É Deus, não tem, cara. não tem outro. Com certeza. E tipo assim, ó, daí com o rosário que vem fazendo, sempre no rosário tem alguma explicação sobre a igreja, algum direcionamento, alguma formação, uma pregação. As pessoas, elas vão vendo isso e vão entrando na conversão, assim, né? Isso Cara, é eu, instrumento de maravilhoso. vez em quando eu olho alguma coisa dele lá e eu começo a olhar, eu adoro olhar os comentários, cara. E tu vê cada coisa, cara. Sim. Tu vê, tipo, tu lê cada coisa de protestante lá. Cara, Graças a Deus que eu comecei, sabe? Sim, E exatamente. milagres, cara. Esses dias eu li um que eu quase comecei a chorar, assim, cara, de tão... E tu vê que a pessoa, cara, viveu aquilo ali, sabe, numa live ali, num terço, cara. Cara, porque eu vou te dizer um negócio, cara. A pessoa que ela foi para se desviar aí da igreja católica para uma outra igreja, muitas vezes ela foi lá por emoção. Sim. Por quê? Ah, eu vou na missa, não entendo a missa. Então, tem lá um culto, alguma coisa que me traz emoção. Tem pessoas, às vezes falam com algumas pessoas, mas eu vou no culto, cara, eu choro, sinto uma emoção. E ela acha que uma isso descarga de dopamina, ela acha que né? isso é Deus, entendeu? É. Cara, muitas vezes tu vai num show de alguma coisa, tu sente isso, emoção, claro tu chora, que tu fica... Isso não é a fé, entendeu? Sim. Agora tu vê pessoas que elas vêm de outras religiões para a igreja católica, é diferente. É diferente. Não é ela vir por emoção. Sim. Ela vem de outras religiões para a igreja católica porque ela pesquisou, porque ela se formou Sim. e porque a fé dela realmente está concreta. Exatamente. É uma fé amadurecida, ela conheceu aquilo ali, sabe? Uhum. Então essa é a diferença. As pessoas que estão retornando para a fé da igreja, Sim. que estão retornando para a casa do Pai, realmente são as pessoas que estão... Eu acho esses testemunhos muito Uma fé lindo, cara. concreta, né? Muito lindo, cara, né? É demais. Pra gente, né? Sim. Pra gente que tá aqui dentro da igreja e às vezes a gente não assim, a gente não é tão católico quanto deveria ser, daí a gente vê um protestante ali, cara, mostrando pra gente como tem que ser. Exatamente. É isso aí, cara. E é lindo. Tipo assim, eu me lembro que o primeiro testemunho foi de um pastor protestante que se tornou católico, foi do Padre Paulo Barbosa, né? Eu achava, nossa, caraca. E hoje assim, a gente vê os montes, cara. Muita. Sim, Nosso sim, grupo sim. de jovens, de pessoas que eram protestantes ou de outras religiões que se tornaram católicas, assim, tem de montes, cara. Que inclusive vários casaram e tal. Sim. E muito, muito legal. E a gente percebe esse amadurecimento na fé. Que as pessoas vieram porque amadureceram, buscaram a fé realmente por convicção na fé, né? Não por Ô, emoção. Lucas, e o que tem de gente procurando sacramento, gente que tava vivendo já há muitos anos junto, né? Sim. E procurando casar, cara, né? Exatamente. E isso depois de ter ouvido ali o frei falar, ou qualquer sacerdote que seja, né? Sim. O pessoal tá tomando esse, né? Por isso a importância de um sacerdote falar a verdade. Exatamente, Não precisa ficar de cara, embromação exatamente, e tal, e falando de política e outras... Cara, fala a verdade da igreja. Isso. Falou a verdade da igreja, isso vai despertar realmente as pessoas a buscarem esse sagrado, né? Que é muito importante. Ô Lucas, tem alguma coisa, cara, alguma mensagem que tu queria deixar, ou algumas mensagens que tu queria deixar nesse podcast, seja pra juventude, cara, quem quer que seja, cara, né? Olha pra câmera aí, cara, deixa, eu sei que tu tem bastante coisa pra falar. Tem bastante coisa mesmo, mas
Eu diria principalmente a pessoa que está entrando para a fé católica, você que está se convertendo e está entrando para a fé católica, busque conhecer a fé da igreja. Quando você conhecer a fé da igreja através do seu viver e através do que realmente a igreja é, você vai perceber que é a igreja de Cristo. Mas, cara, é tão bom, cara, tão bom a gente estar fazendo parte do corpo de Cristo, fazendo parte da igreja de Cristo mesmo. E encerrar dizendo, cara, é lindo, lindo ser católico. É lindo, cara. Ô, Lucas, e tem algum santo, cara? E tu tens devoção? Então, eu tenho um santo principal que eu tenho devoção, que é São Pedro. São Pedro. Eu, no início da minha caminhada, com os meus pais e tal, por tradição, nós sempre fomos da Capela São José, então tinha devoção a São José. Aí com a Jufra, eu comecei a amadurecer a minha devoção por São Francisco, porque muitas vezes eu olhava para os franciscanos de uma maneira talvez diferente, assim, que, cara, esses caras... Meu, o que é isso? Mas quando eu fui entendendo realmente a vocação de São Francisco e a gente poder estar lá também em Assis, né? Viver tudo que ele viveu, tudo que aconteceu com ele, foi incrível. Então, esses dois santos aí, mas na minha conversão foi São Pedro. São Pedro? São Pedro por quê? Porque São Pedro, cara, assim, ó, Jesus realmente tinha tudo para poder dizer para Pedro, Pedro, meu Deus do céu, tu me negou 3 vezes, cara. Tu não devia mais fazer parte da minha igreja. Cara, São Pedro quase que cometeu um pecado como Judas, entendeu? A diferença dele foi que ele se arrependeu. Uma grande diferença. E Judas não. Judas não deu chance pro arrependimento e foi lá e se matou, né? Então, o caso de São Pedro, cara, foi lá e negou Jesus 3 vezes. Jesus já tinha instituído a igreja sobre ele, falando, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja e tal. E ele foi indo, foi fazendo toda a construção, tinha toda a confiança de Jesus. E foi lá ainda e negou 3 vezes Jesus. Aí depois Jesus chama ele, Jesus naquela conversa lá, que ele tá lá com o peixe assando, que ele tá conversando com São Pedro, ele poderia dizer, cara, Pedro, tu não presta mesmo, né, Pedro? Tu foi lá e me traiu e tal, tu não serve mais pra minha missão. Mas não, só foi lá e perguntou, cara, Pedro, tu me amas? Ele respondeu 1 vez, respondeu 2 vezes, respondeu 3 vezes. Então o que quer dizer, cara? Pedro era um cara assim, muito eufórico, temperamental, cara grosso, né? Temperamental. Mas era um cara, assim, que ele buscava a verdade, entendeu? Então, e essa busca pela verdade, esse temperamento parecido com São Pedro é mais ou menos o meu temperamento, né? Então, tu se acha um cara mais temperamental nesse sentido? Nesse sentido. Eu não vejo já isso fui em ti, muito cara. mais, já fui muito mais. Principalmente antes do acampamento, né? De brigas e tal, e se meter em coisa... O Lucas era o cara... Não, e se meter de coisa de ficar querendo discutir com todo mundo, marrento e tal, essas coisas. Esse era principalmente o meu estilo depois do acampamento. Depois vem um pouco mais de serenidade, né? Nesse sentido aí, né? Sim. Mas São Pedro me ajudou, né, nisso aí, né? Que ele foi se alinhando aí à missão de Jesus e seguindo, né? E pensei, pô, você é uma pessoa temperamental. Como era São Pedro? Uma pessoa assim, toda doida, né, cara? Eu queria ter conhecido São Pedro, cara. Cara, demais, porque toda vez que tu pega ali o evangelho, quem pergunta? É São Pedro. Meu Deus, sempre enchendo o saco de Jesus, né, São Pedro, né? Vai lá e pergunta aqui, pergunta, tá, mas isso... E eu devo perdoar quantas vezes? 80 vezes? Já querendo se livrar? Não, 80 vezes 7, né? 70 vezes 7. 70 vezes 7, meu, já querendo se livrar. Não, Lucas, cara. E tu é um cara muito da leitura da palavra? Tu é Sim. um cara que abre a Bíblia, senta, medita, lê? Eu vou te dizer que no momento, é claro, leio a palavra, tudo, mas no momento que eu mais estou fazendo é a questão da oração pessoal. Mais do que a leitura da palavra, né? Então, eu tenho assim comigo que todos os dias a oração do terço. Todos os dias. Eu tinha uma lista de orações que eu fazia e eu percebi, cara... Por que eu faço essa lista de orações? Se a igreja me pede que eu possa ser mais mariano, contemplar através da intercessão de Nossa Senhora e rezar o terço todos os dias, por que eu faço essa lista de orações? Eu comecei a colocar como regra para mim que fosse a oração do terço. Então, todos os dias, claro, todos os dias eu leio a palavra, todos os dias, principalmente o evangelho do dia todos os dias, mas todos os dias também é a oração do terço. Eu vejo assim que a minha conexão maior é essas formações, fonte de pesquisa, tudo, mas também a oração diária, né? Que isso faz muito importante. Eu gosto de fazer oração sempre antes de trabalhar. Vou levar os meus filhos no colégio e daí com isso já começo a fazer minha oração, me preparar já pro dia. Isso é algo que muda completamente, cara. O poder do terço, né? São José Maria Escrivá fala que dentro da monotonia do terço vai purificando a monotonia dos nossos pecados. E vai fazendo com que aqueles momentos ali,
com Maria, com o nosso Senhor Jesus Cristo, vai te preparando para aquele teu dia, né? Eu acho que a gente precisa, como católico, né, Lucas? A gente precisa saber de Bíblia, né? A gente precisa entender. É o livro da nossa fé, cara, da nossa religião. Com certeza. E eu falo por mim mesmo, cara, assim... eu entendo muito pouco de Bíblia, né? Eu preciso me sentar mais, cara, com a Bíblia na mão, abrir e ler e meditar, sabe? E procurar entender mais. Sim. Por mais que eu venha tentando fazer mais isso, né? Mas eu acho que o católico, no geral, precisa mais. Sim. Né? Entender mais, cara, é a nossa fé, cara. Tá tudo escrito ali. Tudo que a gente precisa tá ali. Mas aí tem um porém, porque a Bíblia deve ser lida cada vez mais por católicos, né? Mas sempre à luz da igreja. Sim, a sim, Bíblia sim. deve ser lida, porque muitas vezes a gente pega a Bíblia e por, sei lá, uma tal de livre interpretação, vamos lá, começando a ler a Bíblia do nosso jeito. Então existe toda uma preparação, né, em relação a ler a Bíblia, né? Não somente versículos pegados de forma aleatória, mas que seja algo que vá entendendo. Eu acho que eu tenho certeza que assim, antes que a pessoa comece a ler a Bíblia, ou então junto com a leitura da Bíblia, que ela também estude como foi feito aqueles livros, quais foram as datas, por quem foi feito, qual foi o objetivo, tal, porque muitas vezes a pessoa vai lá e pega alguma expressão, alguma coisa, não consegue ter um entendimento porque não sabe como foi formada, né? Porque a igreja que formou a Bíblia, né? A igreja lá fechou o cânon ali em 380 lá, então foi formando e todos os anos que tiveram ali, os 3 séculos, quase 4 séculos de discussão para formar aquele cânon da Bíblia do Novo Testamento, né? E do Antigo Testamento também. Então isso foi formando tudo isso. Na época, cara, pensa, a Bíblia como era antigamente, cara. Não tinha como a gente fazer cópias. Sim. Pô, pergaminhos. Era uma biblioteca. Uma biblioteca, cara. Eu tenho uma Bíblia em casa. Tenho uma parede, uma biblioteca, um monte de coisa em casa, entende? Então pensa todo o trabalho que a igreja fez. O padre Paulo Ricardo, cara, falando Fantástico. isso. Ele é muito... Cara, a catequese dele é sensacional, né? Sensacional. E eu vi ele explicando sobre isso, realmente. Hoje a gente tem tudo ali, né, cara? Na mão, assim, cara, tá tudo ali, abre, lê, né? Vai atrás. Tem outro ponto bem importante, Lucas. Além da Bíblia, a gente tem o catecismo da igreja, né? Que a gente precisa saber, também se inteirar mais. Exatamente. A gente como jovem, não só como jovem, né? Mas como esposo, como católico, cara, a gente precisa saber. A gente precisa ter a informação, né? Com certeza. Não, isso é muito importante. Cara, o catecismo ele já foi feito ali com praticamente quase todas as dúvidas aí que um católico tem, né? Então é tão lindo pegar o catecismo, que ali tem as fontes de tudo, tem as doutrinas, além disso vai colocando também todas as referências da palavra de Deus. Ele é didático, muito didático. Muito didático. Ele vai te explicando assim, não tem como tu não entender, né? Através do catecismo, né? Então muitas vezes, a gente tá buscando alguma coisa pra você entender. Cara, eu digo pra você, cara, eu acho sinceramente, pra entender mais da doutrina, leia o catecismo combinado com a Bíblia. Esses dois. Cara, eu preciso saber de tal coisa. Cara, procura lá. Tá tem lá. até um resumo de palavras ali que tem atrás, que você vai pegar as palavras e vai conseguir ter o domínio ali de tudo, né? Então é sensacional. A igreja tá pronta, ela te traz tudo isso para que a gente possa... E ela não muda, né, cara? Exato. E ela é a mesma já há 2000 anos. Claro que de tempos em tempos, né? Ela vem se adaptando, né, à realidade, mas a igreja, a Bíblia é a mesma, o catecismo é o mesmo. Em relação a costumes, né, mas em relação às tradições apostólicas, sempre as mesmas. Eu estava pesquisando hoje, inclusive, em relação à Eucaristia, né? Várias frases de santos lá da patrística falando sobre a Eucaristia. Sim. Santo Inácio de Antioquia, lá do ano 107, contemporâneo a São João, que era discípulo direto de São João, falando sobre a Eucaristia de uma forma assim, ó, clara, entendeu? A Eucaristia é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando isso de uma forma clara, e daí passando para vários outros padres da patrística, assim, tava fazendo uma lista, assim, de frases de vários padres da patrística, até chegar em Santo Agostinho falando sobre a Eucaristia, sabe? Então, colocando tudo isso que a gente vive hoje e que é uma herança lá dos apóstolos, e que ainda hoje a gente vive exatamente né? Como eles viviam lá, que a Eucaristia é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí, às vezes, cara, eu fico pensando, meu Deus... Mas será que as pessoas que não têm essa fé na Eucaristia, será que não leram isso? Será que não entenderam? Cara, é muito simples, cara. Quando você vê lá Jesus falando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não é
uma imagem do meu sangue, é quase meu sangue, quase meu corpo, não é um símbolo, não, isto é o meu corpo. E fazer isso em memória de mim, não deixe de fazer isso em memória de mim. Então, cara, as pessoas não veem isso e depois vê toda a interpretação que a patrística dá, tudo isso, bíblica, dizendo que realmente a Eucaristia é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem Lucas, como. Quando você vai estudando, tu vai chegar num caminho que vai chegar na igreja. Sim. Ô, Lucas, e a gente tem tanta referência, né, cara? Isso que é tão... Cara, a nossa igreja é rica demais. Sim, exatamente. Um tempo atrás eu fiz um retiro de silêncio lá com o Padre Carlos e ele falou muito sobre Santo Inácio de Loyola, que eu não fazia nem ideia de quem era. O criador dos jesuítas, né? Isso, depois eu fui pesquisar, esse cara, como é que eu não sabia quem é esse cara, quem é esse santo, sabe? Sim. E tem muito santo pra gente aprender e estudar, cara. E a nossa igreja é fantástica. A igreja lá do século XVI, lá, né, da divisão protestante, com certeza tinha algumas coisas que eram necessárias, costumes ser mudados. E Santo Inácio de Loyola foi uma das pessoas que ajudou nisso, né? Sim. Mas ele não foi uma pessoa que, através ali desses costumes que precisaram ser mudados, vou então criar uma outra coisa, eu vou tirar fora a Eucaristia, vou tirar fora um monte de elementos que a Igreja Católica tem desde sempre e vou fazer uma nova religião. Não. Vamos fazer dentro da igreja. Dentro da igreja, que a gente possa renovar o nosso clero. Santo Inácio de Loyola foi uma dessas pessoas. Santa Teresa d'Ávila foi uma dessas pessoas. São Felipe Neri foi uma dessas pessoas. Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é lá de trás, né? Mas mais ali recente, desta né? época, né? Do século XVI... Foram essas pessoas que fizeram essa renovação na igreja ali no século XVI, que foi ao mesmo tempo da divisão protestante, né? Então, por exemplo, São Felipe Neri é considerado o segundo apóstolo de Roma. Foi muito importante para Roma. Então, junto com São Pedro, que é lá de trás, São Felipe Neri, que é lá do século XVI, foi considerado o segundo apóstolo de Roma. Então, fez essa transformação, né? Essa transformação que foi muito importante. É considerado o santo da alegria. Inclusive, um dos meus filhos, né? José Felipe, e Felipe é por causa de São Felipe Neri. Ah, é? Que legal, ele cara. O santo da alegria. Sim. Naquele momento... Eu não sabia que ele era o santo da alegria. Porque ele era, tipo assim, ele dizia que o evangelho ele pode ser vivido com alegria. Com entusiasmo, com alegria. Não emburrado, não. Pode ser vivido com alegria, né? Uma frase muito forte que hoje muita gente repete, às vezes nem sabe que é dele, eu prefiro o paraíso. Ah, é dele? É dele. Que legal, São cara. Felipe Neri. Inclusive, terça-feira agora foi o dia de São Exatamente, Felipe Neri, né? Terça-feira agora foi o dia de São Felipe Neri, exatamente. O segundo apóstolo de Roma. E daí, a gente estava passando por um momento na nossa vida, né? E a gente estava precisando de mais uma alegria, assim. E daí veio José Felipe para dar essa alegria, né? Então, colocamos José, São José e Felipe. Eu vou te dizer que é muito bonito, cara. Ver a família de vocês, assim, numerosa na igreja, cara. Agora com a menina, né? Chegada na menina, eu acredito que tu deve estar assim, cara, Deus foi muito generoso contigo, né? Com Tens uma certeza. família muito linda, cara. Nós passamos alguns desafios, né? Até quando vai vir a Laurinda que a gente pode contar, mas infelizmente ano passado nós tivemos 2 abortos espontâneos, né? Estávamos querendo ter a nossa menina, se viesse um menino, não tem problema nenhum também, mas nosso intuito era querer ter uma menina, né? E já mudou, assim, dentro de casa? Cara, não, tipo assim, em relação às crianças, sim, as crianças, o tratamento delas e tal, mais cuidado. De cuidar, zelar. Assim. Exatamente. O mais velho tem essa... Mas, cara, eu digo que assim, ainda não caiu totalmente a ficha pra mim ainda. Ainda tão... Acho que o tempo, né? Vai com o tempo. Tu vai entender, pô, agora sou vai pai de colocando os menino. lacinhos, vai colocando as coisas, vai caindo a ficha aos pouquinhos. Mas é assim, muito né? legal, cara. Parabéns, Lucas. É muito massa. Cara, muito obrigado, tá? Pela tua presença. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui. Vamos... Cara, vou te dizer que tem muito assunto aí pra nós falar, né, cara? Não, a gente vai vir falou falar... que parece que passou Vamos 15 fazer minutos, o próximo episódio aí com a Laurinda. Vamos trazer ela aí, vocês contar mais sobre a vocação de vocês, né? Que deve ter muita coisa aí pra falar. Cara, muito obrigado pela tua participação aí. Tu é um cara que sempre que a gente precisa, tu tá aí pra auxiliar. Cara, foi um prazer estar aqui de verdade, né? Conversando. Foi uma conversa, assim, amigável, muito boa, assim, né? Compartilhando aí as nossas experiências, né? Claro que a história, assim, nem
e nem é metade também do que a gente tá vivendo. Sim. Teria muitas coisas também para falar, mas agradeço muito realmente o convite. Espero ter passado aí toda a vontade de servir o nosso Senhor Jesus Cristo com toda essa vibração que a gente tem, com toda essa energia, com todo esse espírito de Pedro que para servir aí a nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa intenção aí, e evangelizar as pessoas para que mais pessoas também conheçam esse grande amor que é o nosso amor de Jesus, né? É isso aí, obrigado, tá, Lucas? Valeu, estamos juntos. Vou aproveitar também e pedir, eu acabei esquecendo. Galera, deixa o like aí, ajuda muito a gente, ajuda o nosso canal. Se inscreve aí, tá bom? E até o próximo episódio. E assim, ó, você que chegou até o final aqui também, então já que está aqui, segue o nosso Convocação Podcast aqui. Segue a gente também lá. Agora o nosso nick mudou, é umcatólico.lucastavares. Pode seguir a gente também. Cara, vamos fazer o seguinte, o Lucas é um cara muito inteligente, tá? Ele gosta de estudar santos, ele gosta da história da igreja. Se vocês tiver alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram perguntar pra ele, perguntem lá, tá? Pergunta lá no vídeo, faz uma pergunta lá no YouTube, o Lucas ele vai olhar a pergunta e ele vai responder vocês lá. Fechado? Bem, vamos fazer um vídeo exclusivo aí pra essa pergunta. Vamos fazer pro próximo episódio. Boa. Fechou? Então tá bom. É isso aí, galera. Muito obrigado aí, tá? Pela participação. Obrigado, estamos juntos. Valeu.